Alô, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto, tema de hoje é Cristianismo Evangélico em Portugal. Cristianismo Evangélico em Portugal. Mas antes de começarmos, gente, ok? Gostaria de pedir você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, inscreva no nosso canal, ok? Inscreva no nosso canal. Você que já conhece, espalhe esse vídeo, encaminhe para mais pessoas, mais amigos, pessoas conhecidas. Talvez esse vídeo possa fazer uma diferença na vida de alguém, possa acrescentar informações muito importantes, ok? Então espalhe, encaminhe esse vídeo, seja colaborador, colabore, passe informação boa. Engraçado é que a maioria das vezes a gente replica informações que não são boas, informações dramáticas, informação catastrófica, a gente vai passando, vai espalhando, vai passando para frente com muito mais velocidade. Quando tem uma informação boa, uma informação, aquilo que acrescenta algo positivo na vida das pessoas, muitas vezes a gente não faz isso, ok? Então espalhe esse vídeo, espalhe para mais pessoas que você conheça, ok? E você que é novo, chegou nesse vídeo, inscreva no nosso canal. Aqui nesse canal, Propósito Sem Opressão, existem muitos vídeos, ok? Nós falamos aqui do propósito de vida, falamos do propósito de um cristão, falamos de cristianismo em diferentes lugares do mundo, na África, diferentes países da África, no Brasil, em diferentes lugares. Hoje nós vamos falar de cristianismo evangélico em Portugal. Eu estou começando uma série de falar de cristianismo evangélico em diferentes países que foram ex-colônia de Portugal no passado. Caso Brasil, caso Guiné-Bissau, agora próprio Portugal, e mais para frente vamos falar de Angola, Moçambique, São Tomé, Cabo Verde, Timor-Leste, assim para frente, ok? Então escreve, dá um like, aperta o sininho, assim o YouTube vai entender que vídeo que nós produzimos, ele é útil para as pessoas. Ele está aí para informar, para trazer algo bom para as pessoas, ok? Então, encaminhe esse vídeo para mais pessoas, ok? Faça isso com informação boa. Não encaminhe apenas informações dramáticas, informações catastróficas, tá? Então, encaminhe esse vídeo para mais pessoas, ok? Dá like, não esqueça, inscreva no canal e dá ok. Muito bem, então vamos lá. Cristianismo evangélico em Portugal. Lembrando uma coisa que é muito importante. Portugal é um país tradicionalmente católico. Portugal, Espanha, Itália, França, toda aquela região, ok? É cristianismo, aliás, tem tradição fortemente católica, ok? Portugal, desde o primórdio de Portugal, sempre foi um país católico. Desde a sua formação como Estado-nação, surgiu, cresceu com o catolicismo. É uma nação católica. Bom, com a Reforma Protestante, ok? No século XVI, mais ou menos, entre século XVI e século XVII, o impacto de protestantismo, ou seja, o impacto da Reforma Protestante, foi praticamente nulo em Portugal. Ninguém percebeu isso. Por quê? Porque a Igreja Católica já era consolidada, a fé católica já era consolidada há séculos, desde a formação de Portugal como Estado-nação, depois como Estado. Já consolidou o catolicismo. Então, todo esse movimento, a Igreja Católica, o próprio Estado, se posicionou para que a Reforma Protestante não afetasse, não atingisse o povo. Ok? Então, já desde lá existiu uma resistência para que a Reforma Protestante não chegue a Portugal. Então, o impacto da Reforma Protestante não afetou a sociedade portuguesa, não surtiu impacto nenhum em Portugal. Ok? Muito bem. Então, exatamente por conta dessa tradição católica que Portugal sempre teve. Portugal também, como a maioria de países europeus, você sabe, são países frios, né? São países frios em relação à fé, principalmente tratando de fé
que não seja a fé católica. Até hoje, os evangélicos, eles não usam muito esse termo, eles usam o termo protestantes. Os protestantes em Portugal ainda são considerados seitas, ok? São considerados em toda a sua vertente, tá? São considerados seitas, ok? Apenas a Igreja Católica tem esse respaldo do Estado, da sociedade. Então, toda outra expressão de fé, sobretudo a fé evangélica, eles são considerados seita. Por isso que em Portugal, presta atenção nisso, os evangélicos em Portugal são uma brutal minoria, ok? É uma grande minoria comparado ao catolicismo, beleza? Vamos chegar lá daqui a pouco, eu vou falar um pouco de números, de evangélicos, católicos e outra forma da fé, tá? Então, como eu estava falando há bocado, maioria de países, não só Portugal, maioria de países europeus, eles são frios, mesmo países europeus por onde surgiu nos primeiros momentos a reforma protestante. Hoje já são extremamente frios esses países. Mesmo nos países onde teve a reforma protestante, hoje são extremamente frios. A igreja praticamente não se percebe, e aqueles que são cristãos, praticamente eles levam uma vida como se não fossem. Embora existam igrejas geralmente são igrejas pequenas. Nos países europeus, as igrejas evangélicas são igrejas pequenas, em menor número, poucos membros, ok? E praticamente inexpressivo. Isso é uma pena, porque se trata do continente europeu, onde surgiu a reforma, e de lá que saiu a igreja evangélica, o movimento protestante para o mundo inteiro. Hoje você chega nos países tipo a Alemanha, onde surgiu a reforma protestante, com Martim Lutero, são igrejas que parecem extremamente tímidas, a sociedade não afeta muito a sociedade, não tem uma relevância na sociedade. Inglaterra, onde é berço de grandes avivamentos cristãos, hoje também praticamente lugares mortos, lugares que eram antigas igrejas, hoje funcionam outras coisas lá, ok? Agora, imagine países que são tradicionalmente católicos e países onde não teve impacto da reforma. Então, pior ainda, é o caso de Portugal. Portugal é um país eminentemente católico, muito conservador e muito resistente a outras formas de expressão religiosa que não seja catolicismo, ok? Então, vamos lá. O movimento protestante, como todos nós sabemos, ou poucos sabem, vai chegar basicamente a primeiros protestantes, primeiros evangélicos que vão chegar em Portugal, vai chegar através da Sociedade Bíblica Inglesa, né, que vai se instalar ali mais ou menos no século XIX em Portugal, principalmente em Lisboa e na cidade do Porto. Eles vão estabelecer ali a sua agência, ok? Em 1864. Primeira agência ali, então, chegaram os primeiros evangélicos, os primeiros protestantes em Portugal. Mas em um número pequeno, o impacto também deles era ali local, é um impacto que praticamente a sociedade não percebeu muito, ok? Mas eles vão se estabelecer. Primeiros evangélicos, ou seja, primeiros protestantes, que vão se estabelecer em Portugal, vai ser ingleses através da Sociedade Bíblica Inglesa, que foi fundado no século XIX, e vão se estabelecer ali através da agência fundada pela Sociedade Bíblica Inglesa em 1864 em Portugal e posteriormente no Porto, na cidade do Porto. Então ali começaram um pequeno grupo de evangélicos. Como a sociedade portuguesa é majoritariamente católica, praticamente ninguém percebia esse pequeno grupo, ok? Mas foi quando começou a chegada dos primeiros evangélicos ali em Portugal, ok? Então, hoje, o continente europeu tem crescido muito o número de ateus, aqueles que não crê em Deus, em nenhuma outra divindade,
que a vida acontece, para eles acontece naturalmente, enfim, nada mais além disso. Não existe nada que é divino sobre isso. E também, junto a esse grupo de ateus, né, tem os agnósticos, que não negam que existe Deus e também eles não afirmam, porque eles entendem que o ser humano não consegue, né, entender se existe Deus, não consegue entender qual é a sua intenção, aí vai. Aquela coisa toda que nós conhecemos, tá? Então, tem crescido muito ateus e agnósticos, principalmente na parte norte da Europa, tá? Especificamente países escandinavos. Então, isso vai afetar não só esses países do norte da Europa, países escandinavos, mas também isso vai afetar até Portugal, que é um país tradicionalmente católico, ok? Em Portugal, vamos lá, os evangélicos, então, são uma brutal minoria, como eu falei agora, uma grande minoria. Existem últimos dados que nós temos, é que em Portugal existem 88% de católicos, ok? E desses 88% de católicos, apenas 19% que frequenta a igreja católica, tem uma vida religiosa, ok? A grande maioria só nominalmente. Sou católico porque nasceu nessa tradição, o pai levou, a família levou e aí tá, se diz católico. Mas a grande maioria, aliás, a 19% a 20%, não frequentam, aliás, são os que frequentam, desculpe, são os que frequentam. A grande maioria não frequenta. É católico porque nasceu num país católico, o avô, o pai o levou, batizou desde criança e cresceu, toca a vida dele, ok? Só para vocês verem. Mas a grande maioria, 88%, são católicos, se dizem católicos, por ser um país católico, ok? Apenas 5% são protestantes. Eu uso esse termo, evangélico protestante, porque é assim que eles são chamados em Portugal. Termo protestante é a forma que eles chamam os evangélicos em Portugal e praticamente em todos os países da Europa, nos países africanos da língua portuguesa também. Os evangélicos, toda a linha reformada, são chamados de protestantes, ok? Então, os protestantes em Portugal são 5% apenas, 5%. Os outros 7% são ateus e agnósticos, ok? Então, a igreja evangélica é menor número, número praticamente insignificante. Quem compõe hoje esses 5% de evangélicos em Portugal? São brasileiros, na sua maioria, evangélicos de países de língua oficial portuguesa africana, países africanos de fala portuguesa, e membros, né, igrejas de leste europeus que se instalaram em Portugal, ok? Todo esse grupo aí vai compor 5% de evangélicos em Portugal. Então, veja bem, 88% são católicos e outros 7% são ateus e agnósticos. Esse é o número de fé expressa na sociedade portuguesa. Muito bem. Então, quais são igrejas evangélicas hoje que nós podemos encontrar em Portugal? Na sua grande maioria, são brasileiras, tá? Igrejas brasileiras. Por exemplo, Igreja Batista, ok? Lembrando, em Portugal, eu quero falar aqui de 4 maiores cidades em Portugal. Lisboa, obviamente, é a capital, maior cidade. No norte, Porto. Depois você tem Guimarães, você tem Braga e tem ali Setúbal, perto de Portugal, perto de Lisboa. Muito bem, então igrejas que nós podemos encontrar nesse lugar aí em Portugal, tanto em Lisboa como no norte, nas grandes cidades, Igreja Batista, por exemplo, a Igreja Batista lá mais conhecida hoje, que tem uma das maiores expressões, é Batista da Lagoinha, em Portugal. Hillsong, uma igreja, existe também aqui em São Paulo, no Brasil. Hillsong é uma igreja surgida, né, na Austrália, né, que o foco deles é louvor como forma de evangelização. Ali também você vai encontrar igrejas Assembleias de Deus em diferentes cidades ali em Portugal, Porto, Lisboa. Então, Assembleia de Deus. E Igreja Universal do Reino de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus vai chegar
em Portugal, depois desses ingleses, vai ser as primeiras igrejas a estabelecer em Portugal. Lá na década de 1980. Desde 1980 já se estabeleceram em Portugal. E ali eles têm feito muitos trabalhos deles e se estabeleceram em várias cidades de Portugal. Não só em Lisboa, principalmente nas grandes cidades já tinha iurde aí há muito tempo. E também em Portugal você encontra a igreja Sara Nossa Terra, ok? Em Setúbal tem uma igreja aqui brasileira chamada Igreja Videira, estabelecida hoje em Setúbal. Eles parecem que estão começando outros trabalhos também em diferentes cidades, ok? Então, para resumir um pouco, lembrando, Portugal é um país eminentemente católico, apenas 5% são evangélicos, outros 7% são ateus e agnósticos, ok? Esse aí é perfil evangélico de Portugal, ok? Lembrando que todas essas igrejas não são igrejas estáticas, mas são igrejas que têm trabalhado e têm avançado, têm crescido. Veja bem, essas igrejas, não só em Portugal como na Europa, têm encontrado muita dificuldade de crescer, de avançar. Toda a Europa, todo mundo sabe que o continente europeu, em relação a Deus, em relação à fé, eles são muito fechados, um coração muito fechado, ok? Em relação ao avanço da igreja, de aceitar Deus, caminhar com Deus, é muito difícil. Tanto é que muitas igrejas ali, nos países europeus, têm avançado timidamente. Por exemplo, certas doutrinas que é natural da igreja, que é doutrina natural da igreja, tipo dízimos, ofertas, existe muita resistência nesses países, ok? Mesmo em Inglaterra, Alemanha e tal, outros países que tradicionalmente foram protestantes, ok? Existe muita resistência. A igreja não avança sem essas doutrinas, tá? Então, existe muita resistência. Agora, imagina países que são tradicionalmente católicos. Então, o trabalho é muito difícil. Tem igrejas em Portugal, né? Sobretudo na cidade ali de Braga. Conheço um pastor falando de realidade que eu conheço, tá, gente? Tem um pastor angolano, né? Chamado Eliseu, pastoreia uma igreja de 28 anos e a igreja tem apenas 30 membros, só para você ter ideia. Então são trabalhos muito difíceis, muito complicados a aceitar. E não é assim, como o Brasil, você chega e estabelece igreja, vai orando, Deus vai mandando vida, daqui a poucos anos cresce a igreja. Na Europa não, ok? Por isso, gente, nós precisamos orar para os nossos irmãos, tá? Orar pela igreja evangélica na Europa, no continente europeu, todos os países, para que o avanço do evangelho possa acontecer nesses lugares, ok? Em nome de Jesus, vamos orar por essas nações. Você que nos assistiu até aqui, muito obrigado. Deus te abençoe, estamos juntos. Até mais.